Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Hoje é dia 15 de agosto de 2024. Já são exatamente nesse momento 23 horas e 33 minutos. Já estamos passando para sexta-feira. Eu quero desejar um restante de quinta-feira, do dia 15. Que Deus venha abençoar os seus passos, uma ótima sexta-feira. Que você acorde grato para Deus por essa palavra, que você venha ser grato a Deus por essa palavra, que nós venhamos ser grato ao Senhor. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo 8, versículo 1 ao 3, o epígrafe: as mulheres que vieram servir Jesus com seus bens. O versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Amém? Sabemos que por onde é que Jesus passava, ele reunia a multidão. E o povo acompanhava Jesus por onde é que ele passava. Porque Jesus, ele evangelizava. Por onde é que Jesus passava, ele atraía a multidão por causa dos sinais. E a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que crerem. E Jesus entrando de cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. E os discípulos iam com ele. E algumas mulheres que a qual eram curadas de enfermidades e de espíritos imundos iam ter com Jesus. Maria Madalena, que a qual Jesus expulsou 7 demônios. Joana, que a qual é esposa de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e outras mulheres vieram a servir a Jesus com os seus bens. Meu irmão, nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele nos faz. Às vezes você fala: não vou devolver dízimo, não vou dar uma oferta, porque os pastores já estão ficando ricos. Mas Jesus, ele recebia ofertas das mulheres que vinham a servir a ele. Mas em momento algum você pode ver Jesus pedindo dinheiro para o povo, extorquindo o povo. Tá certo que nós devemos pedir, mas não demais, porque se você pedir demais já se torna enjoativo, porque a obra de Deus necessita de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, a energia, a internet. A obra de Deus precisa de dinheiro para manutenção, que precisa pintar uma igreja ou reformar. Então a obra de Deus, ela precisa dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aí você vai: não vou ajudar de pessoas, pastores com dízimo não, porque eles vão comprar carro do ano e eu aqui andando de a pé. Irmão, não olhe para isso. Se os pastores comprar carro do ano e não fazer conforme a vontade de Deus, Deus vai cobrar deles. Agora, se o pastor tiver um carro bom para ele fazer a obra de Deus, Deus não vai cobrar deles, porque eles estão investindo no reino de Deus. Porque a Bíblia nos fala: digno é o obreiro do seu salário. E nós temos que ajudar. A igreja precisa de ajuda do ser humano. Nós devemos servir a Jesus com nossos dízimos, nas nossas ofertas.
Não que você devolver dízimo, você ficar sem devolver dízimo, significa que você vai perder a salvação. Não é isso, meu irmão, porque a salvação, ela não é por obras. Nós temos que dar com alegria, nós temos que devolver dízimo, ofertar com alegria. Porque Jesus nos fala que nós devemos fazer essas coisas sem omitir as tais. E os fariseus, eles eram dizimistas fiel do cumim, do endro, do hortelã e do coentro. Devolvia dízimo de tudo quanto possuíam, mas o mais principal deles que eles desprezavam, que era o amor e a misericórdia. Meu irmão, tenha amor com o seu próximo. Se você devolve um dízimo, você está tendo um amor por seu próximo. Aquele que precisa de uma cesta, aquele que precisa de um prato de comida, você ajuda. E assim você está servindo a Jesus. Como assim, meu irmão, você fala que eu estou servindo a Jesus com dízimo, a oferta e com um prato de comida ao meu próximo? Se você fazer um dos pequenininhos, você faz para Jesus. E se você está ofertando a casa de Deus e dizimando, é porque você está fazendo para Jesus. Independente que o pastor não faz com dinheiro, ele vai prestar conta com Deus. E a Bíblia nos fala que nós devemos dar com alegria. Se você for dar uma oferta, um dízimo para a tua igreja, se você ficar achando que vai fazer falta, não dá não, meu irmão. Porque Deus, ele gosta que você dá com alegria. Quando você dá a oferta e o dízimo com alegria, Deus prospera você, Deus prospera a sua vida. Tremendo que Deus, ele abre a janela do céu para receber sorte de bênção sobre a sua vida. Mas quando você devolve um dízimo, uma oferta, meu irmão, você não murmura contra Deus, não fica falando mal do seu líder, porque ele está extorquindo. Se ele compra carro do ano, meu irmão, ele vai prestar conta com Deus. Se ele esbanja dinheiro, compra fazenda e iate, ele vai prestar conta com Deus. Mas o pastor deve ter um carrinho bom, uma casa, uma igreja para pastorear com pessoas que ajudam de coração. Nós não devemos, meus irmãos, extorquir as pessoas, obrigar as pessoas a ofertar e a ser dizimista, mas nós devemos pedir com sabedoria, porque a obra de Deus, ela precisa de dízimo e de oferta. A obra de Deus, sem o seu dízimo, sem as nossas ofertas, ela não prevalece, porque o dízimo e a oferta, meu irmão, é que faz a obra de Deus crescer. O seu dízimo ajuda o órfão, ajuda a viúva, com a cesta, com a sua oferta, sempre está ajudando o seu próximo. E Jesus, as mulheres serviam Jesus com seus bens, Susana, Joana, Maria Madalena e outras mulheres. E nós temos que servir Jesus com os nossos bens. E não vai fazer falta, meu irmão. Eu estou sendo dizimista, mas não, o dízimo, meu irmão, não me faz falta. Aquilo que eu ajudo para a obra de Deus não deve fazer falta para nós, porque aquilo que nós fazemos com alegria. E essas mulheres depositavam parte das suas fazendas com alegria nos pés de Jesus. E essas mulheres viam milagre. Jesus as curava de enfermidade, de possessões de espíritos imundos. E Jesus quer que você dê o seu dízimo, sua oferta com alegria. Eu não preciso de dízimo porque eu tenho o meu salário, mas a igreja que você congrega precisa de um dízimo, precisa de uma oferta, precisa de uma ajuda voluntária, uma ajuda para você auxiliar, pregar, para você louvar. Assim você está dando seu dízimo, sua oferta para Deus. Às vezes você não tem condições de dar um dízimo, uma oferta, mas o que mais importa para você é a sua presença ali na igreja. Você está dando de melhor. Às vezes você não tem nada, mas às vezes você tem 2 moedinhas de prata, 2 moedinhas de 10 centavos, mas Deus sabe que você está dando aquela oferta com alegria. E Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não aceita
não recebe a oferta de dízimo daquela pessoa que fica murmurando. Deus recebe o dízimo daquela pessoa que dá com alegria, aquela pessoa que tem prazer de ajudar a casa do Senhor. Independente que as pessoas saibam com o seu dízimo ou não, o mais importante de tudo é você confiar em Deus, porque Deus vai te recompensar. Muitas pessoas que abriram empresa porque eles ajudaram com a alegria, mesmo se eles não pudessem dar um dízimo, eles deram uma oferta boa para a igreja e eles foram prósperos, meu irmão. Nós temos que ofertar. Se você não tem condição de devolver um dízimo, oferte. Se você não tem condição de ofertar, Deus sabe a sua situação. E essas mulheres, elas ofertavam aos pés de Jesus porque elas tinham condições. E eram mulheres amorosas. Maria Madalena foi a mulher a qual, depois que Jesus ressuscitou, foi a primeira que viu Jesus ressuscitar, porque ela ajudava Jesus com alegria. E se você ajudar com alegria as bênçãos do Senhor, você vai estar do lado de Cristo ao tempo todo, ajudando o Senhor com seus bens. Não os seus bens de modo literal tudo, mas com a parte dos seus bens. E essas mulheres iam servir Jesus com as suas fazendas, com muitos bens ali das suas fazendas. E nós temos que servir a Jesus com alegria, servir o Senhor com nossos bens, o nosso esforço, nossa dedicação, nossa força para adorar o Senhor Jesus. Porque Jesus nos quer que nós ficamos firmes na presença dEle, acreditando que Ele vai receber os nossos dízimos, as nossas ofertas, não murmurando contra Deus, porque se você dá um dízimo e uma oferta murmurando contra Deus, Deus não recebe. A Bíblia nos fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Tá aí essas palavras que nós iremos aprender com Maria Madalena, com Joana, com Susana, com as demais mulheres, que nós vamos dedicar o de melhor para Deus. Às vezes você não tem condições de estar ajudando com dízimo na oferta, mas você cuida das crianças, na salinha das crianças, você ensina na escola bíblica dominical, você ensina na escola de ensino, no culto de ensino, você prega, você louva. Às vezes você está desempregado, você não tem condições de dar um dízimo. E Deus sabe, Deus conhece o limite de cada um. Deus conhece aquilo que nós damos conta de fazer. E se você tem condições de ajudar a tua igreja, ajudar a Cristo, ajude com alegria. Ajude porque você vai ser recompensado. Em Lucas 14 será recompensado na ressurreição do justo. E quando você dá uma oferta, um dízimo com alegria, você vai receber obras, receber recompensa, que é prata, pedras preciosas e ouro. Vai do seu esforço. E quando você não ajuda a obra de Deus, a sua obra ali no tribunal, vai ser palha, madeira ou feno, porque é uma obra morta, mas todavia todos serão salvos, não por causa das obras, porque a obra não salva ninguém. E a Bíblia fala que nós, todos que estiverem no tribunal, eles já estão salvos, porque todos ali que estão ali vão prestar conta com Deus, mas por todavia o tal será salvo. Dá o seu dízimo, sua oferta com alegria. Não entregue murmurando, porque se você murmurar, Deus não recebe o seu dízimo, a sua oferta. Se você dá o seu dízimo e a sua oferta com alegria, Deus vai abrir as comportas do céu e vai chover bênçãos de vitória sobre a sua vida. Assim como essas mulheres serviam a Jesus com seus bens, sirva a Jesus com seu dízimo, dá o de melhor para Deus, porque Deus ele vai te recompensar na ressurreição do justo. Tá, essas palavras que nós devemos ser pessoas virtuosas, igual essas mulheres, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que têm prazer de estar ajudando a obra de Deus, pessoas que têm prazer de estar na obra de Deus, ajudando, voluntário ou em outra coisa, ajudando o servo de Deus. Tá, essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar em cada coração, no nome de Jesus.